Olá pessoal, aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa em mais uma de nossas aulas de literatura para o primeiro ano do ensino médio. Bom, minha gente, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre trovadorismo, literatura medieval portuguesa, trovadorismo, onde nós já vimos os limites, o contexto histórico, as características gerais e a poesia lírico-amorosa do trovadorismo, que se divide em cantigas lírico-amorosas, né, com cantiga de amor e cantiga de amigo. Agora nós vamos ver a cantiga satírica do trovadorismo, ou as cantigas satíricas do trovadorismo, que são as de escárnio e maldizer. Então a primeira delas que nós veremos são as cantigas de escárnio. Então o que caracteriza uma cantiga de escárnio trovadoresca? Primeiro, a crítica nela é indireta. O que acontece? Não cita o nome da pessoa criticada. Então a crítica é indireta, ok? Então não cita o nome da pessoa que está sendo criticada nos versos, tá? Outra coisa, linguagem maliciosa e cheia de ambiguidades. Então tem muito sarcasmo, muita ironia, muita ambiguidade, né? Muita malícia nessa linguagem, ok? É claro que não é nada muito elaborado, você não precisa esperar assim, algo extremamente sutil, né? Machadiano, vamos dizer assim, não. É algo bem, vamos dizer assim, rústico, né? Então, olha, observe só essa cantiga de escárnio aqui, ó. Nessa cantiga de escárnio, obviamente, alguma mulher, né, não muito bem composta de formas, procurou o trovador e pediu a ele uma cantiga de amor, né? Uma cantiga em que ela fosse louvada. Então aí, como ele, obviamente, não deve que gostava dessa mulher, ele fez essa cantiga de escárnio aqui, né? Que evidentemente não apresenta como, né, nós já vimos, o nome da pessoa criticada. Então ele, no lugar do nome da pessoa criticada, ele coloca Dona Feia. Ele chama essa mulher de Dona Feia. Então ele canta: ai, Dona Feia, foste-vos queixar de que vos nunca louvem meu trovar, e umas trovas vos quero dedicar, em que louvada de toda maneira sereis, tal é o meu louvar. Então ele repete, aí vem o refrão, que é o quê? Dona Feia, velha, gaiteira. Gaiteira, gente, é fofoqueira, certo? Ela era fofoqueira, tá? Faladeira, né? Então veja só. Outra, aqui ó. Ai, Dona Feia, se com tanto ardor quereis que vos louve como trovador, trovas farei e de tal teor, em que louvada de toda maneira sereis. Tal é o meu louvor. Dona Feia, velha, gaiteira. Aí ele continua. Ai, Dona Feia, nunca vos louvei em meu trovar, eu que tanto trovei, e eis que umas trovas vos dedicarei, em que louvada de toda maneira sereis. E assim vos louvarei, Dona Feia, velha, gaiteira. Essa cantiga de escárnio aqui é do Dom Juan Garcia de Guilhade. Ok, pessoal? Vamos agora conhecer a cantiga de maldizer. E essa daí é complicada, ó. Porque é o seguinte, ó, na cantiga de maldizer, a crítica é direta. Cita o nome da pessoa criticada. E a linguagem, de um modo geral, é vulgar, minha gente. É linguagem vulgar. Com palavrões palavrões proibidos para menores de 76 anos de idade, mesmo se tiver com autorização dos pais. Então, claro que o exemplo que eu coloquei aqui é um exemplo tranquilo, não tem palavrão, mas de um modo geral as cantigas de maldizer são vulgares, linguagem chula, né? Linguagem vulgar mesmo, ok? Né? Que faz qualquer Dercy Gonçalves chorar, né? De inveja. Então vamos lá. Olha lá a cantiga de maldizer, crítica direta, né, gente? Ó, essa aqui é do Martins Soares. Da mulher vossa, ó meu Pero Rodrigues, jamais creiais no mal que falam dela, pois bem sei eu que ela por vós muizela. Quem não vos quer vos traz somente intrigas, pois quando deitou ela em minha cama, a mim muito bem de ti ela falava. Se a mim deu o corpo, é a vós quem ela ama. Então, como vocês podem ver, é uma cantiga para lá de inadequada, né? É uma cantiga
que está falando de uma traição, né? Uma traição extraconjugal, uma relação extraconjugal da mulher do tal Pero Rodrigues aqui, né? Que apresenta o eu lírico como comborço dessa mulher, né? Então vamos lá. Continuando agora aqui, ó, a cantiga de maldizer. Outro exemplo de cantiga de maldizer. Esse exemplo aqui é mais tranquilo, né? Olha só. Foi Rui Queimado morrer de amor, né? Agora que a crítica agora já não é a um Pero Rodrigues, é a um tal Rui Queimado. Foi Rui Queimado morrer de amor em seus cantares, algo que dizia: por uma dama e porque queria mostrar engenho de trovador. Como ela lhe não quis valer, fez-se ele em seus cantares morrer, mas ressurgiu ao terceiro dia. Isso depois da ressaca, né? Deve ter enchido a cara de bebida e ficado aí uns 3 dias sumido, né? De dor de cotovelo. Tranquilo, minha gente? Esse aí é do Pero Garcia Burgalês. Bom, essas aí são as cantigas do trovadorismo, né? As cantigas de amor, de amigo, escárnio e maldizer. Beleza? Agora, nós vamos aproveitar e vamos adiante. Nós vamos conhecer a prosa medieval, ok? Para tanto, vem cá comigo, olha só. Trovadorismo, prosa do trovadorismo. Então, essas são as formas em prosa no trovadorismo. A que nós iremos estudar é a novela de cavalaria. As outras nós vamos só saber que existe, saber o que é, ok? Então preste atenção. Novela de cavalaria, narrativas épicas em prosa, de tema bélico e de aventura. Tema bélico aventureiro. Né? Então fala de guerra, fala de batalha, fala de cavaleiros. Né? O cavaleiro andante. Qual a diferença de cavaleiro para cavalheiro? Por exemplo, a cantiga de amor no trovadorismo, né, valoriza o amor cavalheiresco. O que seria esse amor cavalheiresco aí, minha gente? Esse amor cavalheiresco seria o amor de cavalheiro, o amor cortês, amor de cavalheiro, certo? Agora, o que é o ideal cavaleiresco das novelas de cavalaria? Cavalheiro, homem educado. Cavaleiro, homem que anda de cavalo. Contrário de cavalheiro seria dama, mulher educada, certo? Agora, o contrário, né, o feminino, vamos dizer assim, né? O feminino de cavalheiro, dama. O feminino de cavaleiro, amazona. Não pode se confundir isso, ok, pessoal? Então vamos lá, ó. Então, novela de cavalaria, narrativas épicas em prosa de tema bélico e aventureiro que expressa o ideal cavaleiresco, o ideal dos cavaleiros. Aí você contextualiza aí, época, contexto de época, cruzadas. O que mais nós vamos ter de prosa no trovadorismo? Os cronicões. São textos históricos escritos sem averiguação e investigação científica das fontes. Pegava-se uma pessoa mais velha lá e perguntava para ele: ô, senhor fulano, me conta o que o seu pai ouviu do seu avô e o que seu avô ouviu do seu bisavô. Aí o velho começa: ah, dizem que era um fantasma dos velhos tempos, que descia sempre a colina com aquela serpente de fogo e atacava o nosso vilarejo. Então, quer dizer, né, tinha-se mais de ficção do que de história, fato, né, real. Que às vezes essa serpente de fogo, na verdade, não era uma serpente de fogo, era apenas uma comitiva de cavaleiros com tochas na mão, com o objetivo de realmente atacar a vila. Certo? Eles viam aquela serpente de fogo, né, que era uma comitiva. Imagina uma procissão, né, de velas, né, uma procissão ou uma comitiva de cavaleiros empunhando tochas na mão. Quem vê de longe pensa que é uma serpente de fogo. Então as coisas eram assim, né? As histórias eram narradas dessa forma na Idade Média por alguns historiadores, claro, né? Mas que não averiguava as fontes históricas, não havia investigação científica das fontes. Então os cronicões eram textos muito rudimentares, um pouco diferentes de alguns textos históricos produzidos na Antiguidade, né? Que eram um pouco mais, digamos assim, melhores, né? Em termos técnicos.
Outra, as biografias de santos da igreja cristã, né? De Roma. É importante entender que esses textos eram escritos por padres, era o pessoal do clero que compunha as agiografias. Nobiliários eram livros de linhagem compostos para resolver assuntos de caráter jurídico. Por exemplo, herança, né, títulos de nobreza, averiguação de direitos de herança, de títulos de nobreza e por aí vai. Ok? Agora, vamos voltar lá. Ó. Prosa medieval. Novelas de cavalaria, é o que nós vamos estudar. Então, ó. O que caracteriza as novelas de cavalaria? As novelas de cavalaria são longas narrativas em prosa de fundo heróico, guerreiro e religioso. Ok? Origem. As cantigas de gesta. Então, as canções de gesta deram origem à novela de cavalaria. Certo, pessoal? É claro que as canções de gesta foram influenciadas por sagas, por edas, por epopeias do passado. Tranquilo? Valoriza o cavalo e o cavaleiro como arma de guerra. Ok? Valoriza o cavalo e o cavaleiro como arma de guerra. Tá? Valoriza as armas e o saber usá-las em combate. Então, dentre elas, a espada. Ok, pessoal? Então, valoriza as armas e o saber usá-las em combate. Valoriza o combate desigual e a morte em glória. O combate desigual é eu mais 2 contra 30. Nós vamos morrer. Mas vamos levar pelo menos uns 28, 29 com a gente para o inferno ou para o Hades. Entendeu, minha gente? Ou para o Valhalla. Certo? Então, quer dizer, é o combate desigual e a morte em glória. É lutar eu contra 5, eu vou morrer, mas eu vou levar pelo menos uns 3 comigo. Certo? Então é isso. Né? O combate desigual e morrer. O que é morrer em glória? É morrer lutando, empunhando a espada na mão. Ok? Então isso daí é o combate desigual e a morte em glória. Né? A gente vê isso até hoje, por exemplo, no cinema, né? na literatura também. Né? No cinema eu cito, por exemplo, o filme 300, né? Com o Rei Leônidas de Esparta e seus guerreiros, né? No final do filme ali contra o rei Xerxes. Né? Quer dizer, no final eles morrem, mas eles morrem em glória, porque eles morreram lutando, eles não se entregaram. Ok? O que mais? Linguagem poética elaborada. Né? Gente, isso é herança da epopeia. Né? Texto épico, texto de guerreiro, de cavaleiro. Né? Esses textos, a linguagem elevada. Né? Por quê? Porque esses guerreiros eles são nobres. Né? E mesmo que quando não são nobres, os atos deles são nobres. Né? O ato heróico é aquele ato do sujeito que não se preocupa consigo, ele preocupa com o que se precisa fazer. Ok? É um soldado, missão dada é missão cumprida. Né? Agora, se você vai ser abatido, né, durante a missão, né, o soldado ele tem que entender que ele já está morto. Certo? Ele entendendo que ele está morto, fica mais fácil ele fazer o que precisa. Entendeu, pessoal? Então, o que acontece? Ó, linguagem poética elaborada, elevada, né, que eleva mais ainda o ato nobre do herói. Tá? Idealiza a mulher, o amor e a aventura. Então, a mulher é idealizada, a mulher é vista, né, colocada como símbolo de beleza e perfeição. Né? Então, a mulher é idealizada, o amor também é idealizado e a aventura também é idealizada. Apresenta também uma visão da mulher como um ser duplo. Né? A mulher idealizada no aspecto da beleza, que remete ao anjo, mas o que ela faz o homem fazer, muitas vezes, remete ao quê? Ao diabo. Né? Então, ela é vista como um agente do desvio do herói, muitas vezes. Né, gente? Então, agora, é importante vocês entenderem que nós homens, né, os heróis, vão felizes para esse desvio. Eles não se arrependem de maneira nenhuma, até nem medo de morrer, né? Por quem vale a pena. Entendeu, pessoal? Então, o que acontece? A mulher é apresentada como um ser duplo, né? O contexto histórico dessas novelas de cavalaria é a Guerra das Cruzadas, ok? Então, se tem um lado fantástico, fabuloso, fantasioso, sobrenatural,
né, extravagantemente exagerado nessas novelas de cavalaria que vieram das epopeias das canções de gesta. Mas o lado histórico é a Guerra das Cruzadas. Ok? Outra coisa importante, valoriza o quê? A lealdade, a força, a coragem, a valentia, a amizade, a honra, a nobreza, a realeza e a fé, no caso a fé cristã. Então os cavaleiros, por essas questões aqui, gente, eles matam e morrem com um sorriso no rosto. Viu, pessoal? Tá? Não tem pena nenhuma de matar ou de morrer para defender esses valores aqui, ó. Lealdade, né? Coragem, amizade, honra, nobreza, realeza, a fé. Ok, pessoal? O amor, tá? O que mais? Valoriza o inimigo como um forte oponente. Herói vai chutar cachorro morto, gente? Não. Vai chutar bêbado, caído no chão? Não. Né? Vai chutar é o gigante, é o dragão, é uma guarnição inteira de guerreiros, certo? Né? É um batalhão inteiro que ele vai enfrentar, né? É aquele cara que está crivado de flechas e ainda está lutando, até onde não dá conta mais, certo? Ele já está com 2 flechas nas costas, 2 no peito, ainda está metendo espadeirada nos outros, certo? E se acertar uma lança no peito dele e o lanceiro estiver próximo, ele puxa a lança para chegar o lanceiro mais perto dele para ele matar o lanceiro com sua espada antes dele cair morto, certo? Então, olha só, né? Então, e outra, o inimigo é sempre tão forte quanto ele, ou às vezes até mais forte que ele, certo? Você vê lá, ó, na novela de cavalaria Tristão e Isolda, o Tristão contra o Morholt, né? O Tristão era um homem, o Morholt um gigante, certo? Então, olha só, o Tristão lutando contra o dragão, né? Então, quer dizer, é sempre assim. O guerreiro tem apenas uma espada e um escudo. Agora, o dragão, ele é um blindado dragão, né? Ele cospe fogo, né? Ele é venenoso, certo? Ele tem garras, ele voa, ele tem uma cauda que funciona como uma espécie de clava móvel, né? Com uma espécie de bola de espinhos na ponta da cauda, né? Ele ainda cospe fogo. Então, quer dizer, o dragão é cheio de recursos para vencer aquele homem comum que tem apenas uma espada e um escudo. No entanto, o guerreiro consegue decapitar o dragão, né? Então, olha só. Então, quer dizer, o inimigo é sempre um forte oponente. Por quê? Para o ato do herói ficar ainda mais cheio de brilhantismo, certo? Né? Então, olha só. O que mais? Presença de paganismo e cristianismo. Igual nas novelas, igual nas canções de gesta, melhor dizendo, né? Você vai ter lá um misto de paganismo com cristianismo. Então tem mitos pagãos com também os milagres cristãos do outro lado, né? Então você tem que usar as duas coisas. Essas novelas, elas de um modo geral, elas se encontram em o que nós chamamos de círculos novelísticos. O mais famoso deles, mais famoso círculo novelístico, é o arturiano, tá, pessoal? Que é o do rei Arthur e seus cavaleiros, onde você vai ter lá a história do rei Arthur, né, de Camelot, né, da Tábua Redonda, do Uther Pendragon, do mago Merlin, da rainha Mab, da feiticeira Viviane, a dama do lago, que é a mãe adotiva do Lancelot, do Tristão, do Parzival, do Galars e do Bors. Certo, pessoal? Que são os cavaleiros. Cada um aí é uma novela diferente, né? Então, olha só. Você vai ter o ciclo carolígio, que é de Carlos Magno, que é francês, e o de Gaula, que é português. Ok, pessoal? Então, essas aí são as novelas de cavalaria. Agora, o que vocês têm que fazer é procurar conhecer, né? Vai ler agora, né? Vamos procurar essas novelas de cavalaria. Os meus alunos do primeiro ano do ensino médio, eu recomendei Tristão e Isolda, né? Uma lenda celta de amor, ok? Então procurem conhecer Tristão e Isolda, tá? Novela de cavalaria, vale a pena conhecer, é bem bacana. Um abraço para vocês, tudo de bom e até a nossa próxima aula, minha gente.